Olá, irei resumir o filme chamado Um Método Perigoso, sobre uma mulher que é meio doida, e sobre um médico que traça a mulher doida. O filme começa com uma mulher chamada Sabina, que sofre de histeria, que é uma condição que a pessoa tem ansiedades, emoções incontroladas e etc. Ela vai a um hospital psiquiátrico, onde vai ser tratada por um médico chamado Cal. Ela fala que não é louca e que o tratamento não é necessário. Ele fala que eles irão se encontrar diariamente, para descobrir a causa da aflição dela. Ele se senta atrás de Sabina e pergunta se ela faz ideia do que pode estar causando os piripaques que ela tem. Então ela fala que qualquer tipo de humilhação, que ela começa a sofrer de náusea e que ela começa a suar frio. Logo Cal pergunta sobre o pai dela. Ela fala que ele era um homem muito bravo e que estava sempre com raiva dela. Ela para de falar, e Cal pergunta se algum pensamento lhe ocorreu. Ela fala que sempre que seu pai batia nela ela tinha que beijar a mão dele. A cena corta, e vemos Cal conversando com sua esposa. Ele fala que está fazendo tratamento em uma doida, por meio de psicanálise, uma teoria criada por Sigmund Freud. No outro dia Cal está andando com Sabina, e ele fala que vai ficar fora por uns dias para prestar serviço militar, que é obrigatório. Sabina se irrita e fala que isso é perda de tempo, e que responder sobre tudo que ele pergunta só está irritando ela. Sabina deixa seu casaco cair e Cal pega e começa a bater no casaco com uma bengala. Sabina vê Cal batendo em seu casaco e ativa o modo autismo. Quer parar com isso? Ela fala que o que ele estava fazendo estava deixando ela excitada, então Cal faz o que qualquer bom médico faria. Tô zoando. Cal também começa a pensar que é perda de tempo. Então uns dias se passam, e Cal ter ficado fora por um tempo, fez com que Sabina ficasse descontrolada. E também com que a condição dela piorasse. Cal regressa, e ele fala que Sabina ajudará ele em suas pesquisas, pois ele sabia que ela queria ser médica. Ela fica feliz, e ela começa a ajudar ele em seus projetos. E o primeiro teste de Cal é com a sua esposa, para entender o que se passa na cabeça dela. Jovem, Bebê, perguntar. responde. Divórcio. Sabina fala para Cal que sua esposa tem medo de seu marido ao deixar depois que o bebê nascer. A esposa de Cal fica triste, porque ela tinha prometido a Cal um filho no dia do Natal, mas veio uma filha, e ainda um dia depois. Olha as conversas. E então, depois de Sabina ter ajudado Cal, ele faz algumas perguntas para ela. Ele pergunta se ela pode explicar porque as noites dela têm sido tão ruins, e ela fala que tem medo, e que de noite algo parecido com um gato fica passando a mão nela, e roçando em suas costas. Mas ela fala que quando se virou não havia nada. Sentiu roçar nas suas costas? Sim, E estava nua? Estava se masturbando? estava. Ela fala sobre seu pai, que uma vez ela quebrou um prato e como castigo o pai dela tirou a roupa de Sabina e bateu nela. E o pior que ela fala que havia gostado e que tinha deixado ela excitada. E que no outro dia quando Cal tinha batido com a bengala no casaco dela, ela teve que sair de tão excitada que ficou. Em outro dia, Cal vai se encontrar com o Dr. Sigmund Freud. Eles falam sobre a condição de Sabina. Cal fala que houve uma grande melhora, mas ele vê que Freud pensa diferente dele, e que tem outro ponto de vista sobre o caso. Em seguida, vemos Cal com Sabina. Ele fala para ela que Freud é um homem muito convincente, e que faz as pessoas abandonar suas próprias ideias para seguir as dele. Bom, talvez ele tenha chegado à fase em que a obediência importa mais pra ele do que a originalidade. Então eles pegam um navio. Sabina faz uma pergunta a Cal. Posso fazer uma pergunta? É claro. Você acredita que eu poderia me tornar um dia uma psiquiatra? E ele fala que ela poderia, que ela é a pessoa perfeita que eles precisam. No dia seguinte, Cal recebe a visita de um outro doutor. Ele usa outros métodos de tratamento para tratar seus pacientes. Então você nunca dormiu com uma paciente? É claro que não. Sim, o tarado fazia sexo. Ele fala que suas pacientes se sentiam mais felizes e que sentiam uma sensação de liberdade. Em outra cena vemos Cal conversando com Sabina. Ela fica cada vez mais atraída por Cal, e então beija ele. Ela fala que quando ele quiser tomar a iniciativa, para fazer vocês sabem o que? Ela fala que mora logo ali em um prédio acima. Quando quiser tomar a iniciativa. Eu moro naquele prédio ali. Então de novo Cal tem outra conversa com o Dr. Otus. Ele fala que Cal deve levar Sabina para um lugar escondido e lhe dá prazer. Cal fica pensando em um novo tratamento para Sabina, mas ele faz o que o outro doutor lhe aconselhou. Então eles começam a terapia através do sexo, e vemos que Sabina está se recuperando da histeria. Ela fala que quer que Cal castigue ela, igual quando era criança. Cal tem uma conversa com Freud, e fala para ele que está dormindo junto com Sabina. Freud fala que Sabina é uma ninfomaníaca, e que é louca por relações incontroladas. Cal é visto conversando com Sabina. Ele fala que está confuso e que se sente encurralado, culpado por causa de sua esposa. E fala que não vê como eles podem continuar. Eu tenho que ir. Por favor, não vá. Eu preciso. Eu tenho que ir. Em outro dia, a maluca vai até Cal,
e pergunta para ele como ele pôde fazer isso. Ele fala que apesar de ter conseguido ajudar ela, passou dos limites, e que agora poderá ser somente seu médico e nada mais. Ao ouvir as palavras de Cal, Sabina escreve uma carta para Freud, contando seu caso com Cal, e então espera que ele a aceite como sua paciente. Freud vê a carta, e pergunta a Cal se tudo isso é verdade, mas Cal fala o oposto e diz que nada aconteceu e que nunca teve nenhuma relação com nenhuma de suas pacientes. Então Freud não aceita que Sabina vire sua paciente. Sabina vai até Cal e pede para ele falar toda a verdade para Freud, pois isso é muito importante para ela. Então Cal fala a verdade para Freud e ele aceita a Sabina como paciente. Freud é um tipo de psiquiatra diferente. Ele tem outros tipos de pensamentos e gosta de fazer com que as pessoas mudem de opiniões. Cal quer ajudá-lo em suas pesquisas sobre doenças e parapsicologia, mas Freud rejeita a ajuda dizendo que isso poderia prejudicar a imagem da psicanálise. Em alguns meses eles vão para os Estados Unidos discutir teorias sobre psicanálise. Ambos têm suas próprias teorias e eles começam uma rivalidade. Para Freud o mundo é como é, já para Cal ele quer melhorar a vida de seus pacientes. Passa um tempo, e Sabina é enviada por Freud até Cal para discutir sobre uma investigação, mas então eles fazem aquilo lá. Sabina quer continuar fazendo isso, mas Cal fala que não tem força para deixar sua mulher, então Sabina vai para Viena, e se casa com um russo, e a amizade de Cal e Freud vai acabando. Como deve ser doce morrer. Alguns anos se passam e Sabina retorna a Buxuda. Ela conversa com a esposa de Cal, e sua esposa explica que Cal não é mais o mesmo depois que a sua amizade com Freud se rompeu. Ela encontra Cal e então tenta motivar ele por ele não ter conseguido mudar o pensamento de Freud. Então ela pergunta para ele se tem alguma amante. Ele fala que sim e que agora é sua assistente, e que aconteceu da mesma forma que aconteceu com Sabina. O filme acaba e mostra em textos o que aconteceu com os personagens.